pessoal, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo aqui somente sobre a importância do design para a sustentabilidade. Muita gente não relaciona ainda um tema com o outro porque eles são ainda pouco falados, existe pouca coisa ainda, por exemplo, na internet sobre isso, mas tem milhões de possibilidades. E como designer e arquiteta, eu tenho a minha missão aqui de trazer isso para vocês como fonte de informação. Então vamos lá. Eu tenho um gato aqui embaixo de mim caçando um mosquito, então a natureza está agindo aqui em casa. Mas vamos lá. Gente, como assim design e ambiente podem ser coisas que se complementam? A gente tem que pensar, gente, na forma como a gente acabou criando coisas, por exemplo, depois da Revolução Industrial. Antes disso, a gente usava muitas vezes materiais que estavam à nossa disposição, que estavam ali perto da gente, a gente usava de uma forma mais inteligente, a gente criava, né, coisas de uma forma mais inteligente em contato com a natureza. Então as pessoas tinham, né, esse hábito, por exemplo, de observar a natureza, observar as estações do ano, observar a chuva, evitar desperdícios. É uma coisa que começou a mudar depois da Revolução Industrial, por exemplo, né, porque a gente passou a ter coisas mais disponíveis pra gente a todo momento. E aí é muito importante a gente pensar no papel do design hoje, né? Por quê? Porque existem várias escalas do design aqui. A gente tem, por exemplo, a escala do design de uma cidade, ou seja, de um sistema de esgoto, de um sistema de iluminação, de um sistema de água, de coleta seletiva, de lixo, enfim, de transporte. Então, assim, o design é aplicado também nessa grande, digamos, escala, né? Quando a gente fala, por exemplo, de iluminação, será que a gente não poderia ter um sistema mais inteligente de captação da luz solar? Talvez sim, né? Nas cidades. A gente talvez poderia ter um sistema mais inteligente de captação da água da chuva dentro dos próprios edifícios, dentro das próprias casas? Também. Então, tudo isso a gente resolve com design, só que a gente precisa de pessoas que tenham esse conhecimento para poder trazer essas soluções. Depois a gente tem a escala média, digamos, de um edifício ou talvez de uma casa. Então dá pra gente aplicar todas essas soluções sustentáveis de redução de desperdício, de plantação de compostagem, de utilização, por exemplo, da iluminação de uma forma mais esperta. Tudo isso dá pra gente usar dentro, por exemplo, da escala de um edifício. E depois a gente tem, é claro, o design de produtos, né? Então, como é que a gente pode criar coisas com materiais que são muito melhores e que não degradam o ambiente da forma como estão degradando agora? O plástico é um claríssimo exemplo disso, né? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre alguns modelos de negócio diferentes, né? Por exemplo, plástico a partir do desperdício, plástico a partir de algas, ou enfim, ou redução total dos descartáveis, né? Isso é um modo da gente pensar o design como produto, né? Então, como é que a gente pode criar coisas que sejam melhores para o ambiente e para as pessoas ao mesmo tempo? Tem como? Tem. Por meio do design. E aí, gente, o design ele não é apenas sobre materiais. Ele é um sistema inteiro que a gente pode pensar. É o sistema do desenho, de como as coisas são feitas, é o sistema da captação, por exemplo, dos recursos naturais, recursos, entre aspas, porque eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é a captação desses serviços ecossistêmicos, digamos, né, que o ambiente nos dá, ou seja, como é que a gente pode aproveitar melhor a luz solar, como é que a gente pode aproveitar melhor a ventilação. São sistemas que já estão em interação, né, no ambiente, mas que podem ser utilizados dentro do design. Dica pra vocês aqui, gente. Tem uma série nova no Netflix, não tão nova assim, mas que se chama, se eu não me engano, Abstract. Vou deixar aqui embaixo na descrição o nome da série. É uma série que fala exatamente sobre design e fala também sobre como é que o design pode ser uma ferramenta tanto para explicação de conceitos, né, como a gente tem muitas vezes a arte para fazer isso, né, ou para chamar atenção, como também para resolução de problemas. Ou seja, tem um designer, que agora eu não sei o nome dele, mas que está lá nessa série do Netflix, que criou, por exemplo, vários tipos de luzezinhas assim, como uma ferramenta, né? Então é tipo um receptor assim de luz solar. E aquilo as crianças podem usar, por exemplo, penduradas no pescoço. Por quê? Porque muitas crianças ao redor do mundo não têm acesso à luz. Como assim? Elas não têm acesso à energia elétrica, né?
Então, elas não têm como ler, por exemplo, à noite. Elas não têm como fazer uma série de coisas. E esse designer criou esse device, né? Ou seja, esse instrumento que capta a luz solar ao longo do dia e aquilo à noite vira uma lanterna para as crianças. Então, é fantástico, ele espalhou essa ideia pelo mundo inteiro, inclusive a África é um dos lugares onde se beneficia muito desse projeto que ele criou. E ele tem uma série de outros projetos também relacionados muito com a questão do clima, especialmente. Então, eu recomendo que vocês assistam essa série de Netflix para entender um pouco mais dessa junção, né, de como o design está ligado à resolução de problemas também, ou mesmo com a melhoria, né, dos nossos serviços com relação à sustentabilidade. E design precisa de desenho, design precisa de planejamento, precisa de pensar diferente, tudo isso, é muito disso aqui que eu vou trazer para vocês nos próximos dias, tá bom, gente? É isso, gente. Uma introdução aqui a esse tema novo que eu vou trazer aqui no canal. Fiquem atentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!